E aí, pessoal, tranquilo? Estamos aqui para falar sobre projetos elétricos industriais, correto? E a gente vai falar aqui, o assunto que a gente vai abordar é sobre um projeto de algum acionamento elétrico para um motor, tá? Então a gente vai estar falando em relação às dúvidas, em relação a alguns dimensionamentos e principalmente o que? A gente precisa dominar, a gente precisa entender as informações que tem na máquina, no motor que a gente vai instalar, correto? Então a gente tem que entender perfeitamente a placa de especificação do motor, a placa de identificação, para a gente entender as informações que estão ali, para a gente saber fazer, saber entender, saber projetar o motor certo, para a atividade certa, na tensão certa, no local certo, correto? Então é isso que a gente vai estar falando, correto? O segundo passo é você fazer o quê? Um levantamento apurado, você vê o que as condições de operação que esse motor vai estar trabalhando, tá? Que você vai instalar. Então você tem que ter o quê? A ciência sobre esse levantamento que você vai fazer. Senão você instala o motor errado para a operação errada. A gente tem que ficar muito antenado para isso, correto? Se o motor parte 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes por hora, é uma situação. Se o motor parte uma vez por hora, é outra situação. Ele parte com carga, ele parte sem carga, é isso que a gente tem que saber, quando ele está falando aqui sobre esse levantamento, sobre as condições da operação do motor. Qual é o tempo de partida? Qual é essa necessidade do tempo? É um tempo grande, pequeno? É isso que tem que ser analisado, beleza? Então a gente precisa ter esse regime de funcionamento, o número de partidas, é o que eu acabei de falar, as condições ambientais, tá? É um local quente, é um local vazio, frio, é um local ácido, não é, tem muita intempérie, não é. É isso que a gente tem que saber. A inércia da carga, tá? Distanciamento do circuito da força, tá? Então, na hora que eu vou fazer o meu levantamento, o meu dimensionamento do meu condutor, isso tem que ser levado em conta. A tensão que está disponível na minha rede, tá? Isso é um dos mais importantes, tá? Então, veja bem, é importante a gente lembrar que para você poder montar um comando de um motor de 1 CV é uma coisa, certo? Se você vai montar um motor de 30 CV, por exemplo, com 100% de carga, e esse motor está a dezenas de metros da distância do quadro de força, é uma situação completamente diferente se você for montar um motor de 1 CV, está ali perto da sua carga, está perto da sua força, né? Então, o que a gente precisa ter? O domínio sobre o dimensionamento de condutor, você já tem que entender isso, correto? O sistema de proteção, tá? Você precisa compreender isso, o sistema de proteção. É o que? É o assunto que a gente vai estar falando sobre isso, principalmente o dimensionamento de condutor e a proteção, né? Os acionamentos, tá bom? Motor elétrico, eles estão tão presentes nas nossas vidas que a gente nem se dá conta, não é isso? Vocês que estão começando, que estão aprendendo, dentro da sua casa a gente tem vários motores, correto? Dentro do seu aparelho de som, dentro do seu micro-ondas, dentro da sua televisão, a gente tem motores, correto? A gente não precisa nem muito para perceber sobre essas situações que está no nosso cotidiano em qualquer lugar. Beleza? No seu computador, todo lugar que você pensar tem um motor, tá? E o que é e como funciona o motor elétrico? Tá aí, ó. O motor elétrico, ele é uma máquina que recebe uma energia elétrica e transforma ela em energia mecânica entregue aqui no eixo, correto? Então, essa é a definição correta de um motor.
Então ele trabalha com a interação dos campos eletromagnéticos ou forças eletrostáticas, tá? Então essa rede elétrica que ele recebe, com o seu campo magnético que é formado dentro do motor, ele entrega parte dessa energia elétrica aqui na energia mecânica. Por que eu te digo parte dessa energia elétrica? A gente não tem equipamento hoje no mercado que é 100% pegar uma fonte e entregar em outra fonte em 100%. A gente não tem, correto? Então, a gente vai estar falando sobre isso. Então, o dimensionamento da sua instalação, desse motor, não é uma tarefa muito fácil, tá? Então, você precisa ter um conhecimento, principalmente em cima do quê? Qual motor que você vai utilizar para determinada carga, para determinada situação? Então, você precisa entender o quê? O conjugado de partida é alto, é normal, é baixo? O que é conjugado de partida? É a relação torque pela distância, tá? Para saber o quê? A força do motor. A gente precisa entender isso, tá? Qual bitola que eu vou empregar para instalar o meu motor? Que tipo de condutor que eu vou utilizar? Qual bitola? Qual é a distância que está da fonte do meu quadro de distribuição, do meu quadro de força, até lá onde está o circuito terminal, onde está o motor? Correto? Que contatora que eu vou utilizar? Que contatora que eu vou utilizar para determinado motor? Qual o relé? Qual é a faixa de sobrecarga do meu relé? Eu preciso entender esse tipo de coisa, senão ele não vai me dar a proteção elétrica necessária que o meu motor precisa, correto? O motor elétrico, ele possui o quê? Uma placa de identificação. Tudo isso que a gente vem falando, lá na placa de identificação o motor te dá. Então você precisa entender isso, tá? E todo motor, ele tem a placa que é colocada pelo fabricante, tá? Isso é enorme. Então você, para pegar um equipamento, as informações que você precisa para o seu projeto, está lá na placa. E é o que a gente vai ver item por item agora, beleza? Então a gente interpretando essa placa, a gente vai começar falando sobre essas informações, essas características que estão lá na placa, que determinam essas características nominais que determinam o desempenho do motor. Em cima dessas características nominais é que a gente tem que trabalhar, beleza? Então aqui estão todas as características. A gente pega aqui, ó, desde rotação, a gente tem aqui N características até a gente chegar falando se o motor é trifásico ou se é monofásico. A gente vai estar falando de uma por uma aqui, beleza? Primeiramente, o diagrama de ligação, tá, pessoal? Então eu tenho aqui esse nosso motor, ele é 220/380, regra, primeira tensão, a menor tensão é a tensão mais baixa, no caso aqui é 220, fechamento é triângulo, pessoal, isso é regra, tá? Sempre a menor tensão na placa de identificação é fechamento triângulo, beleza? Por que triângulo? Eu tenho aqui a bobina 1 e 4 do meu motor, tá? O 4 é fechado com 2, o final do 2 é o meu 5, certo? O 5 é fechado com o 3 e o final do 3 é o 6 que está fechado com 1. Ou seja, chama triângulo porque o fechamento parece um triângulo, correto? Está aqui, ó, um 6, 2, 4, 3, 5. Aí, ó, o mesmo fechamento que está aqui. E jogou L1, L2, L3 em cada ponta, beleza? Se o meu motor for para 380 volts, o mesmo motor, pessoal, não estou trocando de motor, eu só estou trocando de ligação para a minha rede. Nesse caso aqui, a minha rede é 220 trifásico, pessoal, certo? Aqui é 380 trifásico, tá? Então, observa bem, ele fecha a estrela 4, 5, 6, tá aqui, ó, a bobina 1 e 4, 2 e 5,
3 e 6. Então ele fechou a estrela 4, 5, 6 e alimentou com a fase no 1, no 2 e no 3. Aqui, ó, L1, L2, L3. E fechou a estrela 4, 5, 6. Por isso que chama estrela, parece uma estrela. Valeu, pessoal? Se o seu motor for de 12 pontas, uma forma de ficar fácil para você entender, pensa que aqui é um motor e aqui é outro motor. Qual é a diferença? Está vendo aqui a bobina 1 e 4? Ele cortou a bobina no meio, correto? E aí eu estou com a bobina 1, 4, o 7 seria a continuação do 4 e ficou com o final 10. Ou seja, simplesmente aí, ó, dividiu a bobina no meio e tirou o quê? 12 pontos para fora. Essa ligação aqui que era feita interno lá no motor, agora é feita aqui do lado de fora. Por isso que a gente tem 12 pontos. Então, estou lá, 1, 4, 7, 10, a fase 1, 2, 5, 8 e 11, a fase 2, 3, 6, 9, 12, a fase 3. Beleza? Então, ele tem aqui algumas ligações que foi passado para você, correto? Então, o que eu falo para você, uma técnica, você separa isso daqui como se fosse motores diferentes, para ficar mais fácil para você entender. Então ele está aqui, ó, para 380, tá? Significa o quê? Qual é a menor tensão desse motor aqui? É 220. Então significa que cada grupo de bobina aqui pode receber no máximo 220 volts. Então como que um grupo de bobina desse recebe 380? Eu faço a estrela, correto? E aí alimento meu 1, 2 e 3. Da mesma forma, como se aqui fosse outro motor, igual eu já falei para vocês, eu fecho a estrela 10, 11, 12 e alimento 7, 8, 9. Olha lá, 1, 7, 2, 8, 3, 9. Beleza? Em 220, é a minha duplo triângulo, tá? Em 380, aqui é duplo estrela. Por quê? Eu fiz duas estrelas. Beleza? Por isso que é dupla estrela. Meu duplo triângulo está aqui, ó. Eu não tenho aqui a ligação triângulo anterior, que é um 6, 2, 4, 3, 5. Ele faz a mesma coisa aqui, ó. 7, 12, 8, 10, 9, 11. E alimenta o 1 com 7, o 2 com 8, o 3 com 9. Ele está fechado para 220 em ambos conjuntos. Tá? 760. Como aqui é 220 e aqui é 220, eu tenho que fazer a série dos dois. Esse aqui é como se fosse o primeiro slide anterior seu, onde você fecharia a estrela aqui, ó, tá? 220, 220 em série você tem 440. Mas como você precisa de 760, tá lá, ó, fechamento estrela, correto? E alimentou lá RST no 1, 2 e 3. Para 440, eu tenho o quê? O meu triângulo sério. Aqui é 220, aqui é 220. Fechei 4, 7, 5, 8, 6, 9. Beleza? Então, veja bem. Aqui é 220, aqui é 220, 440 no conjunto. A tensão aqui não é igual à tensão da rede? Pois é. Então, eu faço o triângulo lá. É a mesma coisa da ligação anterior nossa, como se fosse um conjunto só. Valeu, pessoal? Categoria. Esse motor aqui está em categoria N. Beleza, pessoal? O que significa isso? Essa característica do motor é o quê? O conjugado em relação à velocidade. Tá? Ou seja, é a força, que é o quê? O trabalho dividido pela distância, aquele primeiro slide nosso lá, tá? Então, a gente tem três categorias definidas em relação à norma 7094, tá? Nós temos a categoria N, são motores que trabalham com cargas tipo bombas, máquinas operatrizes, ventiladores, é o que? A maioria dos motores destinados ao, como se diz, cargas normais. O que são cargas normais, pessoal?
são cargas que depois que você partiu, ela trabalha assim com uma certa constância, ela não oscila muito, não varia muito, correto? A gente tem a categoria H, né, são motores que exigem um maior torque na partida. Ele necessita de uma maior força na partida, como peneiras, brentadores, etc. Ou seja, o torque, para que ele entre em movimento, tem que ser maior do que o da categoria N. Tá? E a gente tem a categoria D, que é usado em sistemas onde você precisa de um conjugado de partida muito alto e corrente de partida limitada. Beleza? Como, por exemplo, peças excêntricas, elevadores, etc. Tá? Fator de serviço. É isso daqui. Ó. O que significa isso aqui, pessoal? Olha só. É uma reserva, como ele colocou aqui, uma reserva de potência que o motor tenha uma capacidade de suportar o funcionamento em condições extremas. Ou seja, nesse caso aqui, ó, esse 1,15 aqui, ó, o que é isso? É 15% que o motor suporta de carga acima de quê? Da sua potência nominal. Tá? Ou seja, esse motor aqui ele suporta 15% de carga, porque o seu fator de serviço é 1,15. Ele suporta 15% de carga acima do que ele oferece em condições normais, tá? Em condições extremas. Beleza, pessoal? A gente tem até de fator de serviço de 1,25, ou seja, 25% acima. Ele tem 25% de potência extra. Obviamente, é um motor mais caro, né? Então, por isso que você tem que saber o detalhe do seu motor, a forma como ele vai partir, para você saber se precisa gastar dinheiro para um motor de um fator de serviço desse. Tá, pessoal? A classe de isolação. O que é classe de isolação? São os tipos de materiais isolantes que estão empregados dentro do motor. Tá? E isso caracteriza o quê? O limite de temperatura que o seu motor suporta. Tá? A gente tem essas seguintes aqui, ó. Aqui, ó. A isolação está aqui, ó, na placa de identificação. Isolação tipo B, beleza? Então observa bem, isolação tipo B é 130 graus. Valeu, pessoal? Ele vai de A até H, ou seja, de 105 até 180 graus. As normais que são mais utilizadas aqui para nós é a B e a F, certo? Que é de 120, 130 e 155 graus, tá? Para alguns motores especiais, onde tem algumas condições mais severas, utiliza-se o classe H, beleza? A gente vai falar aqui sobre o grau de proteção. É esse daqui, pessoal, ó, IP55. Ele está te falando, isso aqui é uma escrita. O que ele está querendo dizer para você se ele está falando que o IP desse motor é 55? O índice de proteção 55. Então veja bem, cada número aqui ele vem especificando em relação à proteção contra água e contra objetos estranhos, beleza? Então olha só, tá lá, ó. Grau de proteção contra penetração de objetos sólidos estranhos, que é indicado pelo primeiro numeral. Ou seja, esse primeiro numeral aqui, ó, 5, ele significa grau de proteção contra objetos sólidos. Tá? Ele vai de 0 até 6, onde ele vai de não protegido até totalmente protegido contra poeira. Tá? Então aqui ele vem especificando a cada medida do diâmetro de cada poeira que pode entrar dentro do motor. Tá? E o segundo algarismo é proteção contra penetração de água. Ou seja, esses 5 aqui, ó,
ele está querendo dizer que vai de 0 até 8, que é de não protegido, protegido contra efeitos de imersão contínua, ou seja, aqui a gente tem várias situações, goteira, inclinada, aspersão, projeção, jato, né? Efeito de imersão. Então, como aquele motor nosso lá, do exemplo aí, IP55, então olha só, ele é protegido contra poeira, certo? E proteção contra jato de água, ou seja, você pode até jogar água para lavar o motor, que ele é totalmente protegido para essa situação. Beleza, pessoal? Rendimento. Rendimento é esse númerozinho que está aqui embaixo, aqui, ó, é um percentual, 87,5%, ou seja, na sua conta, a hora que você for fazer, 0,875, que é em percentual. O que significa isso? Lá no início eu não falei para vocês que a gente não tem equipamento hoje que pega uma fonte de energia e entrega 100% em outra fonte de energia? A gente não tem, tá? O motor ele não pega energia elétrica e te entrega energia mecânica? Pois é, esse rendimento aqui é justamente isso que ele está te explicando. Ele pega 87,5%, te pega ali 100% de energia elétrica e te entrega 87,5% de energia mecânica, certo? O resto foi perca no processo. É o nosso, o que ele gastou para essa transferência de potência de uma fonte para outra. Beleza, pessoal? O motor com maior rendimento dentro da faixa de operação vai de 75% até 100% da carga nominal, beleza? A gente tem que evitar, sempre que possível, deixar o motor funcionando a uma carga inferior à sua potência nominal. Isso gera problema, tá? Acarreta que você deixando o motor trabalhando a uma carga inferior, um baixo rendimento, um baixo fator de potência, gera muito reativo, tá? É isso que a gente está falando. Então, olha só. Então, para a gente calcular o rendimento, a gente tem aqui a potência do motor vezes 5, porque ele é 5 CV, beleza? E a potência, 1 CV é 736 watts, tá? Vezes 100, porque é em percentual o rendimento. E aqui eu tenho 1,73, porque o motor é trifásico, 220 é a tensão, ele está aqui trabalhando em 220, beleza? 13 é a corrente em 220 e 0,85 é o fator de potência, beleza? Então, olha lá, ele te deu um rendimento de 87,5%, beleza, pessoal? Aqui é só um slidezinho de evolução de motores, né? A gente tem lá desde 1960 até o último que o slide colocou aqui foi 2010, beleza? A gente já tem outros aí também, 220, em 2020, beleza? Só uma evolução do logotipo, do tipo de motores, tá bom, pessoal? A importância do rendimento é muito importante porque o quê? Tem dois motivos que justificam essa necessidade de alto rendimento, tá? Primeiro é o quê? Um rendimento alto significa o quê? Perda baixa, né? O rendimento é o que ele pega de energia elétrica e te entrega energia mecânica. Então, se você tem um motor com alto rendimento, significa que você perde menos nesse processo de transferência de energia elétrica para energia mecânica. E segundo o quê? Quanto maior o rendimento, menor a potência absorvida, né, da sua rede. Consequentemente, o quê? O custo energético, certo? O seu reativo é menor, tá? O regime de serviço, esse camarada aqui, ó, S1, refere-se ao regime de serviço que o motor está submetido. Para esse caso, a carga tem que ser constante e o funcionamento contínuo, tá? Ou seja, se o seu regime é S1, a sua carga que o motor vai trabalhar tem que ser constante, ela não pode ser uma carga que fica oscilando muito, tá?
A tensão nominal está aqui, ó, 220, 380 volts, tá? Então isso é o que? A tensão de trabalho nas condições nominais do motor. Você não pode ligar esse motor em uma tensão que não seja essas duas aqui. Você para 220 tem um fechamento em 220 e 380 um fechamento em 380. A gente já falou isso lá atrás. E qualquer tensão fora isso aqui, esse motor não pode ser ligado, tá? De forma alguma. Então, assim, satisfatoriamente, o que precisa? Essa alimentação com tensão de 10% abaixo ou acima, o motor suporta em condições normais. Beleza, pessoal? Tensão nominal. Observa bem. Aqui a gente tem uma tabelinha de fatores de desequilíbrio. De 0, 2, 3,5%, 5% em relação ao desequilíbrio da tensão. Olha só em relação à elevação da temperatura, né? Isso é que gera problema. Se você tem até 5% de desequilíbrio na sua tensão, para mais ou para menos, tá? A elevação da temperatura, cara, 30 graus é muita coisa. Às vezes a gente acha que não é muita coisa, mas isso é um problema muito sério, tá? Temos aqui potência nominal, tá aqui, ó, a potência nominal. Aqui eu tenho quilowatt, que está fora do parêntese, então ele é 3,7 kW, e dentro do parêntese está CV, 5 CV. Eu tenho que ser claro nisso daqui, senão você vai achar que é 3,7 CV, e não é. É 3,7 kW. Dentro do parêntese está CV, é 5 CV, beleza? Então, é o que? É a potência mecânica, ou seja, esse 5 CV aqui é a potência que o motor está te entregando lá no eixo. Beleza? Então ele pode fornecer no seu eixo esse regime de trabalho. É a potência o quê? De saída. É a potência de saída que está especificada lá na placa. Então lá na placa aqui, ó, que está 5 CV, é a potência de saída do motor. É a potência que ele está te entregando no eixo. Valeu? Ela pode ser aqui, ó, de CV, HP, watts, igual está aqui, ó, quilowatt e CV. Beleza? Então essa potência nominal pode acionar cargas acima da sua potência nominal, certo? Esse conceito está o quê? Principalmente com a elevação de temperatura do seu enrolamento, tá? Então a gente tem que ficar muito ligado em relação a isso, tá? Se você coloca uma sobrecarga, você vai ter uma sobretemperatura, tá? Se o aquecimento for ultrapassado, a vida útil do motor vai ser diminuída. Não tem outra conversa. Beleza, pessoal? A gente pode dizer que esse motor tem 3 grandezas de potências elétricas. A gente tem a potência ativa, que é quilowatt, é a potência de saída de trabalho útil do motor, aquela que está lá na placa, em quilowatt. A gente tem o reativo, que é o kVAR, tá? O que é esse kVAR aqui? É o do campo magnético do motor. Eu não falei para vocês que o motor pega uma potência elétrica e entrega uma potência mecânica? Ele gasta no processo. Esse gasto no processo é o quê? O reativo. É um mal necessário, que ele precisa para o seu alto funcionamento, correto? E a gente tem a nossa potência aparente em kVA, que é o quê? A soma vetorial das potências ativa e reativa absorvida pelo motor, certo? Aí, ó, temos aqui, ó, 3,7 kW, aqui, ó, tá? Qual é a minha potência aparente? É a minha potência ativa, beleza? Dividido por quem? Pelo meu cosseno de φ, que é o meu fator de potência, que aqui é 0,85, certo? Então eu divido isso aqui por 0,85, a potência aparente do meu motor é 4,3 kVA. E o meu reativo, eu pego a raiz
raiz quadrada ao quadrado desse cara, menos a raiz quadrada desse cara aqui, tá? Ao quadrado, eu vou ter esse valor aqui, ó, 0,652 kVAR, beleza? O fator de potência, isso que eu mostrei aqui, que define a minha potência aparente do meu circuito, do meu motor. Ela é a relação entre a potência ativa e a potência aparente. Vocês viram aqui que é a relação entre as duas, o meu fator de potência, beleza? Ou seja, o que o motor absorve do que ele produz em trabalho útil, correto? Então, isso é potência aparente. Esse fator de potência de 0,8, que é do caso desse motor, significa o quê? Que a máquina está aproveitando 80% da energia fornecida pela concessionária, certo? É isso. Então, esse camarada aqui, por exemplo, ele está aproveitando 85% da energia que ele está pegando da concessionária. O resto é perda, tá? Aí, ó, e essa perda o quê? 20% é o quê? Reativo. É aquilo que o motor precisa para auto funcionar, para gerar o campo magnético para poder pegar energia elétrica e te entregar energia mecânica. Beleza? Tá aí, a corrente nominal está aqui. Então ele te mostra a corrente nominal na mesma sequência que está a sua tensão, 220, 380. Aqui está a corrente para 220 e a corrente para 380, na mesma sequência. Valeu? Para mim poder calcular a minha corrente, a fórmula é a mesma que a gente calculou o rendimento lá atrás, só que agora eu coloquei o rendimento aqui e eu vim com a minha corrente aqui. A fórmula é a mesma, beleza? Então tá lá, ó, 736 vezes 5 CV dividido por 1,73, que o motor é o quê? Trifásico. Aqui a gente está calculando para 220, o meu cosseno de fio, meu fator de potência é 0,85 e o meu rendimento é 87,5%. E aí, deu uma corrente nominal de 13,07 ampere. Está aqui, ó. Então, vocês viram que ele jogou aqui uma tensão de 220, deu aqui a corrente em 220. A corrente em 380 é 7,53. Valeu, pessoal? Corrente de partida, isso é muito importante. É o meu IP por IN. Tá? O que é isso, pessoal? É a corrente solicitada no intervalo de tempo que vai o quê? Desde o instante da partida, ou seja, o rotor, como se fosse um rotor bloqueado, o seu motor está parado, e aí ele começa a girar, então ele vai desse instante até ele atingir o quê? A velocidade nominal do equipamento, correto? Então veja bem, essa corrente de partida normalmente é o quê? É como se fosse um surto, tá? Onde ele varia de 7 até 10 vezes a corrente nominal. Isso depende do motor, isso está escrito lá na placa. Cada motor tem o seu IP por IN, beleza? Então tá aqui, ó, o IP por IN desse motor aqui, ó, é 9. O que significa isso, pessoal? Se eu pegar a minha corrente nominal, tá? Tá lá em 220, lá, ó, 13 amperes em 220, beleza? O IP por IN dele é 9, então o que significa isso? 13 vezes 9, ele me dá uma corrente de partida para 220, 117 amperes, tá? Isso serve para quê? Para mim definir os meus componentes que eu vou instalar no meu motor, tá? Porque eu não posso colocar, definir componentes para essa corrente aqui. Se eu vou ter uma corrente de partida dessa daqui, eu tenho que prestar atenção nisso. E para 220, olha lá, para 380, desculpa, a corrente é 7,53 amperes. O IP por IN é 9. Então tá lá, ó, se eu ligar esse motor aqui em 380, 7,53 vezes 9, 67 amperes na partida. E o que eu tenho que estar ligado, pessoal? Geralmente, o fabricante, ele
te dá aí por norma um trabalho onde o motor pode partir com tempo até 15 segundos, normalmente, tá? Acima disso daí você já começa a ter uma corrente elevada e você vai, às vezes pode ter queda de tensão na rede, tá? Você pode ter dispositivos de manobra e proteção, pode acionar. Então isso depende tudo da sua parametrização para que não ultrapasse esse limite estabelecido pelo fabricante, geralmente em 15 segundos. Beleza, pessoal? Então é isso aí. A gente entendeu perfeitamente a placa de identificação do motor, fica mais fácil para você fazer um projeto, né, de partida de motor, uma partida simples, uma estrela triângulo, né, ou com própria soft start, com inversor, para você poder fazer esses cálculos aí. Valeu, pessoal? Um abraço, obrigado!